Salve, salve galera, como é que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Me chamo Francisco Mário e a gente vai bater um papo hoje sobre um tema relevante, um tema importante e que vai ajudar você a obter informação enquanto cidadão e enquanto estudante para concursos. Isso aqui chove em provas de advocacia pública. Olha só, recentemente foi noticiado na grande mídia a prisão aí do ex-deputado federal, o Daniel Silveira, né? Daniel Silveira é preso em Petrópolis, um dia após ficar sem mandato de deputado, né? A audiência de custódia mantém prisão de Daniel Silveira. Olha só, por que será que o Daniel Silveira ele foi preso? Quais são as prerrogativas que deputados federais e senadores possuem? Será que essas prerrogativas não protegeriam Daniel Silveira? É sobre isso que a gente vai dialogar, é sobre isso que a gente vai conversar. Mas antes, já segue aqui o Aprovação PGE para ficar por dentro de todas as novidades, não perder nenhum vídeo. Segue lá no Instagram também. Baixa o material que está aqui disponível para vocês e também me segue lá no Instagram. Meu Instagram é Prof. F. Mário, beleza? Então vamos dialogar, vamos bater um papo sobre o assunto. Para quem não me conhece, né? Me chamo Francisco Mário, sou professor de Direito Constitucional e escritor do livro Diálogos sobre o Direito Constitucional pela editora Juspório. Olha só, o primeiro passo para a gente conversar sobre prerrogativas parlamentares é a gente compreender o que são prerrogativas, né? O objetivo aqui, como eu sempre digo, é conversar, dialogar e bater um papo, não é esgotar o assunto, mas é interessante para que a gente possa concluir que você tenha alguma base teórica. Essa base teórica da gente vai ser construída nos termos da Constituição e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Então, olha só, o que é que são prerrogativas? Prerrogativas são determinados predicamentos que a Constituição dá a certas autoridades para permitir que essas autoridades elas possam exercer suas funções, elas possam exercer seus mandatos com liberdade, sem sofrer nenhum tipo de pressão indevida, seja pressão externa, seja pressão dos demais poderes. Então a gente consegue já de logo identificar que as prerrogativas parlamentares elas garantem a independência do poder. Elas têm íntima ligação com o princípio da separação dos poderes. Por quê? Porque elas objetivam proteger o exercício da função. E essa proteção não só apenas de sujeições externas ao Estado, mas também uma proteção com relação ao próprio Estado, para que ela não sofra nenhum tipo de pressão indevida oriunda de outros poderes, ok? Então é com essa visão que a gente vai analisar as prerrogativas e com isso a gente já consegue até já chegar a algumas conclusões importantes. Olha só, se as prerrogativas elas aderem ao titular do cargo, não é subjetivo, não é o Antônio que tem a prerrogativa, é o deputado federal, é o senador. Logo, elas são aqui, ó, impessoais. E objetivam assegurar o livre exercício do mandato. Elas concretizam o princípio da separação dos poderes e também são irrenunciáveis, claro. Como não se trata de algo subjetivo, que o indivíduo pode abrir mão ou não, então já fica atento, né? Um deputado federal, um senador e qualquer outra autoridade que tenha a prerrogativa fixada na Constituição, né? Se uma promessa de campanha é, olhe, se eleito, renunciarei às prerrogativas, essa promessa é vazia porque elas são irrenunciáveis, não pertencem ao indivíduo, elas aderem ao cargo, porque possibilitam o exercício das funções. Como eu falei há pouco, várias autoridades possuem prerrogativas. A gente vai concentrar aqui pontualmente, lembra, prerrogativas de deputados federais e prerrogativa de senadores. E quando a gente trata dessas duas autoridades, as principais prerrogativas que a gente vai concentrar são essas duas aqui, ó, as imunidades e o foro por prerrogativa de função. Já antecipo que deputados federais e senadores possuem foro por prerrogativa de função junto ao Supremo Tribunal Federal, né? Lá no STF, eles têm foro por prerrogativa de função. Se eles cometem um crime, infração penal, eles serão julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Qualquer crime, não.
né? A gente vai ver daqui a pouco que não é qualquer crime que leva a autoridade a ser julgada pelo STF. Mas antes disso, vamos conversar sobre as imunidades. Os parlamentares têm duas espécies de imunidades. As chamadas imunidades materiais, ou imunidade material, também conhecida como inviolabilidade, e a imunidade formal. Um pouquinho de teoria aqui para você compreender os conceitos. O que é que diferencia a imunidade material da imunidade formal? A imunidade material, ela altera a natureza jurídica do ato praticado. Como assim, Mário? Altera a natureza jurídica do ato praticado. Se Mário, que não é detentor de mandato eletivo, não é deputado federal ou senador, ele comete um ato que é um ato ilícito, se um deputado federal ou um senador comete aquele mesmo ato, para o deputado federal e para o senador, aquele ato passa a ser um ato lícito. Perceberam? Altera a natureza jurídica do ato. Um ato que naturalmente seria ilícito, ele passa a ser um ato lícito em conformidade com a ordem jurídica. Claro que não é qualquer tipo de ato que é protegido pela inviolabilidade, pela imunidade material, são alguns atos. A gente vai conversar sobre isso daqui a pouquinho, mas eu quero que agora que vocês entendam a natureza, né, a essência do que é imunidade material. Já a imunidade formal é diferente. A imunidade formal, ela não altera a natureza do ato praticado. Aquele ato que é praticado, que naturalmente seria um ato ilícito, ele continua sendo um ato ilícito. A imunidade formal não altera a natureza do ato praticado. O ato continua sendo um ato ilícito. Entretanto, o exercente do mandato, cumpridas certas condições, que a gente vai ver aqui quais são, ele fica protegido durante o mandato. Então, durante o mandato é possível que ele não responda por aquele ato. Mas observe que o ato é ilícito. Significa o quê? Que posteriormente ao mandato ele poderá responder. Observa só. Imunidade material altera a natureza do ato praticado. Imunidade formal não altera a natureza. O ato continua sendo um ato ilícito, mas enquanto durar o mandato, aquele parlamentar ele pode ficar protegido, se cumpridas certas condições. Beleza? Bora seguir em frente aqui. Então, vimos aqui o que é imunidade material e imunidade formal. Vamos conversar um pouquinho aqui sobre imunidade material, né? Ou inviolabilidade. A inviolabilidade dos deputados federais e senadores abrange o quê? As opiniões, palavras e votos, desde que proferidas no exercício ou em razão do mandato. Se exige aqui aquilo que a gente chama de nexo funcional. Olha só, os parlamentares são imunes materialmente ou invioláveis por opiniões, palavras e votos, desde que proferidas no exercício do mandato. Imagina que um parlamentar, ele na tribuna, né, no Congresso Nacional, proferindo ali, né, no exercício das suas funções, um discurso, ele macule a imagem de alguém, ele ofende a imagem de alguém. E aquela pessoa se sentiu ofendida e entende que aquilo gerou direito a uma indenização. Será que é possível, nesse caso, haver o pagamento da indenização? Não, galera, não é possível. Por quê? Porque o parlamentar agiu no âmbito da sua imunidade, ele estava ali no exercício da função. Mas imagina que nisso aí, eventualmente, se aquela mesma palavra fosse falada, né, fosse executada por quem não fosse parlamentar, imagine que aquilo geraria um crime de injúria, calúnia ou difamação. Mas aquelas mesmas palavras foram proferidas por um parlamentar no exercício do seu mandato. Será que ele pode responder por injúria, calúnia e difamação? Também não, galera, porque lembra, isso aqui é imunidade material. O ato deixa de ser ilícito e passa a ser um ato lícito, um ato de acordo com a ordem jurídica. Compreenderam? Então, aquilo que o parlamentar fala, opinião, palavra e voto, desde que tenha um nexo causal com o mandato, ele não responde, ele fica imune, ele fica inviolável. E essas prerrogativas, elas se aplicam, galera, estou falando de imunidade material, tanto no âmbito civil, por isso que ele não vai pagar uma indenização, quanto no âmbito penal. Por isso que ele não vai responder por prática de crime. Mário, quando acabar o mandato ele responde, aqui não. Quando acabar o mandato ele não responde, porque lembra, aqui é imunidade material. Aquele ato que ele pratica é um ato lícito, um ato de acordo com a ordem jurídica. A imunidade material ela é mais, por assim dizer, profunda.
porque ela vai alterar realmente a natureza do ato, transformando em ilícito aquilo que naturalmente seria um ilícito. E atenção, a imunidade material se aplica tanto dentro do Congresso Nacional quanto fora do Congresso Nacional. Mas alguém pode pensar, né? Você pode estar aí matutando, pensando e dizendo o seguinte: mas Mário, não tem que ser proferido no exercício do mandato? Sim, tem que ser proferido. Mas claro que o parlamentar ele exerce suas funções não apenas dentro do Congresso Nacional, ele também exerce fora. Imagine que ele vai a uma entrevista que se relacione com suas funções, com o desempenho da sua atividade. Ele está fora do Congresso Nacional dando essa entrevista, né? Claro, se aquilo tiver nexo causal com o exercício do mandato, ele vai ser protegido, ele fica inviolável. Então não há limitação territorial, né? Claro que se ele faz aquilo dentro do Congresso Nacional, você vai ter uma presunção mais forte de que aquilo se encontra no exercício do mandato, porque ele está ali no habitat natural do parlamentar. Mas mesmo que proferido fora do Congresso, ele também estará protegido, se exige apenas esse nexo de causalidade com o exercício do mandato. Como se exige um nexo de causalidade com o exercício do mandato, por óbvio, conclui que se o parlamentar ele praticar algo fora do exercício da atividade parlamentar, ele não vai estar protegido. Imagina um parlamentar, por exemplo, que está se candidatando à reeleição e no palco, né, num comício que ele participa, ele denigre fortemente a imagem do seu candidato, do seu adversário político. Ele denigre fortemente a imagem de alguém. Ele vai responder. Galera, se ele está no palco de campanha eleitoral, ali no exercício de função parlamentar. Ali ele está na condição de candidato e não de deputado nem de senador. Então é sempre necessário esse nexo causal com o exercício da atividade parlamentar. Pegou aí a dica, ficou craque. Vista a imunidade material, vamos tratar aqui de outra. Ó. Vamos tratar das imunidades formais. Sim, aquilo que a gente conversou. Né? A inviolabilidade se aplica nos atos praticados dentro ou fora do Congresso, no âmbito das entrevistas concedidas, nos meios de comunicações por mensagem e redes sociais. Isso aqui é interessante, né? Também aquilo que ele posta lá, por exemplo, no seu Instagram, né, ou no seu Facebook. Será que ainda se utiliza isso aí? Facebook, até tem um Facebook lá que está meio apagado, né? Nunca mais mexi nele. O Instagram eu sempre movimento. Inclusive segue lá para você ter dicas. Beleza? Mas aquilo que ele coloca lá nas suas redes sociais, desde que tenha anexo causal com o mandato, também vai ficar protegido. Ele não vai responder. Beleza? Simbora. Vamos tratar agora da imunidade formal. Primeira imunidade formal. Imunidade formal quanto à prisão. Está aqui no artigo 53, parágrafo 2º da Constituição. Olha o que ela diz aqui, ó, a Constituição. Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos salvo em flagrante de crime inafiançável. Nesses casos, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão. Né? Então, é assim que a Constituição trata a imunidade formal quanto à prisão. Vamos primeiro no texto da Constituição. O que é que o texto diz? Que os parlamentares só podem ser presos em razão de flagrante de crime inafiançável. Parlamentar só pode ser preso em razão de flagrante de crime inafiançável. Isso é o que está na Constituição Federal. E quais são os crimes inafiançáveis? Eu trouxe aqui para vocês, ó, os crimes a prioristicamente inafiançáveis, ou seja, que a própria Constituição prevê a impossibilidade de fiança. Artigo 5º, 72, 73 e 74. Primeira prática de racismo. Constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito a pena de reclusão nos termos da lei. Né? Lembra que o Supremo entende que o crime de injúria racial se adequa a essa previsão aqui. Então, injúria racial também, né? Então, inafiançável e imprescritível. A lei considerará crimes inafiançáveis insuscetíveis de graça ou anistia a prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, terrorismo e os definidos em lei como crimes hediondos. Também tudo isso aqui é crime inafiançável. Constitui crime inafiançável
A ação de grupos armados civis ou militares contra a ordem constitucional, e o Estado democrático de direito, como, por exemplo, crime de golpe de Estado, né? Que tem sido bem falado ultimamente. Então, tudo isso aqui é crime inafiançável. Significa o quê? Se o parlamentar for pego em flagrante praticando algum desses crimes, ele poderá ser preso. A gente vai tratar daqui a pouquinho da jurisprudência do Supremo, mas se apega logo isso aqui. Parlamentar foi pego em flagrante praticando crime de racismo, ou crime de golpe de Estado, ou crime de tortura, etc., aqueles que a gente acabou de ver aqui, se for pego em flagrante, ele poderá ser preso, porque é um flagrante de um crime inafiançável. Aí a Constituição continua. Ela fala o seguinte, nesse caso, no caso do parlamentar ser preso em flagrante de crime inafiançável, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva, se for deputado federal, Câmara dos Deputados. Se for senador, Senado Federal. Para que a casa, pelo voto da maioria absoluta, da maioria dos seus membros, melhor dizendo, resolva sobre a prisão. Significa o quê? Parlamentar é preso em flagrante de crime inafiançável. Flagrante de crime inafiançável. Nesse caso, os autos serão remetidos à casa a qual pertence o parlamentar, que dentro de 24 horas vai decidir se mantém ou não mantém aquela prisão. Lembrar que o Daniel Silveira, durante o mandato dele, ele chegou a ser preso em flagrante de crime que não era um crime a prioristicamente inafiançável, mas um crime que naquela circunstância concreta não admitia fiança. Então era um crime inafiançável para o caso concreto. Então era um flagrante de crime inafiançável porque não admitia fiança para o caso concreto. Então lembra, você tem as inafiançabilidades a priorísticas, que são crimes naturalmente inafiançáveis porque a Constituição assim coloca. E você tem as hipóteses de inafiançabilidade para o caso concreto. Então, nesses casos também, é possível que o parlamentar seja preso se for pego em flagrante. Foi o caso lá do Daniel Silveira durante o mandato dele. Ele foi preso porque praticou um crime inafiançável para o caso concreto, incitação à violência, etc., por meio de redes sociais. Ele foi preso em flagrante. A Câmara dos Deputados analisou se manteria ou não a prisão e decidiu manter a prisão do deputado. Inclusive ele foi condenado, ele chegou a ser condenado, mas o então presidente da República, o presidente da República da época, Jair Bolsonaro, ele concedeu ao Daniel Silveira um indulto, por isso que ele não cumpriu a pena, beleza? Mas daqui a pouco a gente chega na situação dele. Então olha só. Então para que haja prisão de parlamentar, o que é que se exige? Que haja o flagrante, são dois requisitos conjuntos, ok? É mais aqui, ó. E envolva crime inafiançável. Em razão disso, o parlamentar ele não pode ser preso em flagrante de crime afiançável, crime que admite fiança. Ele não pode ser preso provisoriamente, nem pode ser preso temporariamente. Você tem essas vedações porque se exige um flagrante de crime inafiançável. E aqui, rapidamente, o procedimento, Se ele for preso, qual é o procedimento que deve ser adotado? Primeiro, vai ser realizada a prisão decorrente de flagrante de crime inafiançável. Vimos aqui quais são. Os autos serão remetidos, segundo passo aqui, ó, a casa a qual pertence o parlamentar, para em até 24 horas, vai ser remetido em até 24 horas à casa a qual pertence o parlamentar para que decida sobre a manutenção do parlamentar preso. Pode soltar, E a votação da casa a qual pertence o parlamentar para fim de verificação sobre a manutenção da prisão pela maioria de seus membros. Então, o quórum é um quórum de maioria, beleza? Aqui, dois cuidados que vocês precisam ter. Jurisprudência do Supremo, Sempre tá bom, é bom sempre estar atento à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Primeira, que é a possibilidade de deputados federais e senadores serem presos em razão de decisão penal condenatória. Perfeitamente possível. Nesse caso aí, quando o parlamentar é preso em razão de decisão penal condenatória, inclusive, a casa a qual ele pertence sequer pode determinar a sua liberação, sequer pode determinar o relaxamento da prisão.
Porque aquele procedimento que a gente analisou, que os autos são remetidos à casa para que ela decida sobre a manutenção da prisão, esse entendimento ele só vale no caso de prisão de em flagrante de crime inafiançável. Se o parlamentar é preso para cumprir pena, é diferente. Ele vai cumprir a sua pena. Lembre lá do caso do mensalão, né? A gente teve vários parlamentares que foram presos, né? Cumpriram, estão cumprindo pena, né? Então lembra. Nesse caso aqui, a casa não pode liberar o parlamentar. Os autos vão até ser remetidos para casa. A casa é até comunicada sobre a condenação, mas para um outro objetivo, que a gente não vai tratar desse vídeo, mas só vou deixar vocês aí informados, que é para decidir se o parlamentar ele mantém o mandato ou se o parlamentar ele vai perder o seu mandato. Exatamente, você pode ter um parlamentar, por exemplo, que está preso e ele ter o mandato mantido por decisão da casa a qual ele pertence, mas isso fica para uma outra conversa. O que eu quero que vocês lembrem agora é que se o parlamentar ele é condenado, decisão penal condenatória, a casa a qual ele pertence não vai poder suspender essa prisão, ele vai cumprir a sua pena. E segundo a decisão interessante do Supremo, que é possível a adoção de medidas cautelares diversas da prisão contra parlamentares, sem problema algum. Por exemplo, né, colocação de tornozeleira eletrônica. É perfeitamente possível aplicar essa penalidade ao parlamentar. Essa medida cautelar, melhor dizendo, que não é uma pena, é uma medida cautelar. Né? Proibição de frequentar certos lugares, proibição de se ausentar do país, recolhimento domiciliar em período noturno, tudo isso é possível aplicar ao parlamentar. Nesse caso, a casa a qual pertence o parlamentar, será que ela vai poder suspender a aplicação da cautelar? Cuidado, a resposta é depende. Por que depende, galera? Porque depende se aquela cautelar interfere ou não com o exercício do mandato. Se a cautelar nada interferir com o exercício do mandato, por exemplo, tornozeleira eletrônica não interfere com o exercício do mandato. Né? Só está monitorando o parlamentar está. Isso não interfere no exercício do mandato. A mera colocação da tornozeleira eletrônica em nada abala o exercício do mandato. Né? Logo, a casa não vai poder fazer nada. Mas se for uma cautelar que interfira com o exercício do mandato, por exemplo, orientar, né, cautelar determinando que o parlamentar seja recolhido em domicílio durante a noite. Então, durante a noite, a partir de certo horário, ele tem que voltar para o domicílio dele. Isso interfere com o exercício do mandato. Né? Normalmente, muitas vezes o Congresso, não falar normalmente, mas muitas vezes o Congresso ele se reúne à noite. O parlamentar pode trabalhar à noite em seu gabinete. Então, observe que nesse caso, há uma interferência com o exercício do mandato. E nesses casos, quando há interferência com o exercício do mandato, você aplica o mesmo rito da prisão em flagrante de crime inafiançável. O que é que você faz? Autos são remetidos à casa a qual pertence o parlamentar em 24 horas para que ela decida sobre a manutenção da medida cautelar. Perceberam? Isso aconteceu, inclusive, se vocês lembrarem, né, com o ex-senador Aécio Neves. Aconteceu com ele, sim. Ele sofreu uma cautelar que interferia com o exercício do seu mandato. A casa foi comunicada, né, e manteve a cautelar. A cautelar ela foi mantida pela casa. Se não interferir, a casa sequer pode apreciar. Beleza? Estão compreendendo? Espero que sim. Segue a aprovação PGE, não esquece. Vai aqui, ó, dá um cliquezinho para não perder notícia nenhuma informação, baixa o material. Segue a aprovação PGE lá no Instagram e me segue também. Prof. F. Mário. Simbora, vamos em frente. Estamos terminando aqui, galera. Vamos embora. Próxima imunidade aqui, ó. Imunidade formal quanto à sustação do processo. Imunidade formal quanto à sustação do processo. Significa o quê? Que cumpridas certas formalidades, é possível suspender o trâmite de um processo contra aquele parlamentar. Está no artigo 53, parágrafos 3º até 5º da Constituição. Olha só o que a Constituição diz. Recebida a denúncia contra o senador ou deputado, tem que ser um crime ocorrido após a diplomação. Se for um crime ocorrido antes da diplomação, não pode suspender. Então tem que ser um crime ocorrido após a diplomação. O Supremo Tribunal Federal dará ciência à casa respectiva, por iniciativa de partido político nela representado, e pelo voto da maioria de seus membros, o que ela poderá fazer?
até a decisão final do órgão judicial, ela poderá sustar o andamento da ação penal. Ela poderá sustar o andamento da ação penal. Ela poderá sustar até quando? Até a decisão final, né? Se a decisão final já tiver sido proferida, ela não vai poder sustar. O pedido de sustação será apreciado pela respectiva casa no prazo improrrogável de 45 dias. Vou explicar isso para vocês. Estudem aqui, galera. Do seu recebimento pela mesa diretora, a sustação do processo suspende a prescrição enquanto durar o mandato. Então, olha só. Se o parlamentar pratica um crime, uma infração penal após a diplomação, a casa a qual ele pertence poderá sustar o andamento dessa ação penal. Detalhezinho aqui que eu não falei, mas falo agora. Pode ser que você tenha dúvida sobre o que é diplomação. Digo aqui para vocês o que é. Diplomação é o ato que antecede a posse. A diplomação é um ato de competência da Justiça Eleitoral. Com a diplomação, a Justiça Eleitoral vai declarar que aquele candidato ele tem condições de tomar posse. Então isso é a diplomação. Ele recebe realmente um diploma lá da Justiça Eleitoral. Então, se o crime foi praticado após a diplomação, é possível que a casa suspenda a tramitação do processo. Se o crime foi praticado antes, ela não pode sequer suspender. Então, olha só. Atenção ao que eu falei para vocês. Infração penal praticada antes da diplomação, a imunidade nesse caso não é aplicável. Não é possível suspender o processo. Infração penal praticada após a diplomação. Nesse caso, a imunidade é aplicável, é possível que se suspenda o processo, beleza? Então, olha aqui, qual é o procedimento? Procedimento para aplicação. Primeiro, será oferecida uma denúncia ou queixa-crime contra o parlamentar perante o órgão jurisdicional competente. Que órgão é esse, galera? Calma. Normalmente é o STF, mas nem sempre, como a gente vai ver aqui. Beleza? Daqui a pouco a gente conversa sobre isso. É possível a justiça comum julgar o parlamentar? É possível sim. Vamos ver daqui a pouquinho. Segundo, recebimento da denúncia ou queixa-crime pelo órgão jurisdicional competente e comunicação à casa do parlamentar. Oferecer uma denúncia ou queixa-crime contra aquele parlamentar. Se aquela denúncia ou queixa-crime for recebida, o que é que o órgão jurisdicional vai fazer? O que é que o juiz vai fazer? O tribunal vai fazer? Vai comunicar a casa a qual pertence o parlamentar. Se for deputado, comunica a Câmara. Se for senador, comunica o Senado. Simbora, segue em frente aqui. Nesse caso, vai ser possível que se faça uma solicitação para que a casa parlamentar decida sobre a sustação do processo. Realizado o pedido, esse deve ser deliberado em até 45 dias. Então, um partido político representado na casa a qual pertence aquele parlamentar, se for um deputado, tem que ser um partido que tenha pelo menos um deputado federal. Pode ser o mesmo partido daquele deputado, pode ser outro partido, desde que seja representado na casa. Se for senador, tem que ser um partido que tenha pelo menos um senador, seja representado no Senado. Ele vai solicitar à mesa da casa que coloque em deliberação esse pedido de sustação para que a casa decida se o processo vai ou não ser suspenso. Feito o pedido, o que é que vai acontecer? Em até 45 dias tem que ser colocado aquilo em deliberação. E quarto, a casa pode determinar, até decisão final, importante isso aqui, a sustação do processo contra o parlamentar pela maioria dos seus membros. Então, olha só. Lembra, enquanto não for determinada a suspensão, o processo está tramitando normalmente contra o parlamentar, né? O processo está andando, está dando seguimento. Pode ser que antes de a casa deliberar, o parlamentar já tenha sido condenado. Se ele já foi condenado, não há nada ao que suspender. A suspensão é do processo e não do cumprimento da pena, percebem? Então, proferiu decisão final ao órgão jurisdicional, a casa não pode suspender. Enquanto não for preferida a decisão, for prolatada a decisão, não houver a condenação, a casa pode determinar a suspensão. Detalhezinho. Imagine que ela determinou a suspensão. Significa que aquele parlamentar nunca mais vai responder pelo ato? Não, não significa, galera. Lembra, a imunidade formal, aquele processo está suspenso.
Quando o parlamentar acabar o seu mandato, quando finalizar o mandato daquele parlamentar, o processo volta a tramitar normalmente. Por isso que a gente leu lá atrás, olha, que a sustação do processo suspende a prescrição, para que não haja risco do parlamentar ele sair impune. Ele vai passar por um julgamento, porque a imunidade formal só protege enquanto durar o mandato. Beleza? E aquilo que eu falei com relação ao foro por prerrogativa de função. Como a gente viu, deputados federais e senadores normalmente são julgados pelo Supremo Tribunal Federal, pelo STF, mas o Supremo aqui fixa alguns requisitos, galera. Olha só. O foro por prerrogativa de função se aplica apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas. Ou seja, isso não vale só para parlamentar não, hein? Pega a dica aí que vale para qualquer autoridade que tenha foro por prerrogativa de função. O foro por prerrogativa permite que aquela autoridade, cumprindo certos requisitos, seja julgado por um órgão jurisdicional específico, por um tribunal específico. Isso é o foro por prerrogativa. Se presume que aquele tribunal vai sofrer menos pressão, será mais imparcial, então vai poder proferir um julgamento mais justo. Isso é a tese, né? Se for, a tese é nesse sentido. Essa é a razão do foro por prerrogativa de função. Mas para o foro ser aplicado, são necessários dois requisitos. Primeiro requisito, que aquele mandatário de cargo público, aquele exercente de cargo público, no caso aqui deputado federal ou senador, tenha praticado o crime durante o exercício do mandato. E além disso, aquele crime tem que ser relacionado com o mandato. Se ele pratica o crime antes do mandato, ele não vai ter o foro por prerrogativa. Se ele pratica o crime durante o mandato, mas um crime que não se relaciona com o exercício do mandato, ele também não vai ter o foro. Ele vai ser julgado na justiça comum primeira instância. Um entendimento importante do STF. Né? Aqui outro entendimento importante, um detalhe importante que envolve a prerrogativa. Após ao final da instrução processual penal, o que é que significa isso? Quando é que isso acontece? Publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais. Foi publicado o despacho para que se apresente alegações finais. Ali acabou a instrução processual penal. O que é que vai acontecer agora? A competência para processar e julgar as ações penais não será mais afetada. Não será mais afetada. Em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo. O que é que significa isso? Me imagine que o parlamentar está sendo julgado pelo Supremo. E ele perdeu o mandato porque renunciou ou porque acabou o tempo de mandato, né? Por algum motivo acabou o mandato dele. O que é que vai acontecer? Aquele processo que tramitava o STF deixa de tramitar e vai para a justiça comum. Entretanto, se já tiver ocorrido o final da instrução processual penal, né, quando acontece publicação do despacho para apresentar alegações finais. O finalzinho lá do processo já, né? A instrução processual colheita de prova já terminou ali. Ali haveria um prejuízo você mandar os autos para outro juiz, para ele poder tomar conhecimento de tudo, né? Então, em razão de celeridade, nesse caso a competência do STF ela se prorroga. Então, mesmo que ocorra a perda do mandato, se já foi concluída a instrução processual penal, o Supremo continua a julgar até seu final. Lembro, isso vale para qualquer exercente de cargo que tenha o foro por prerrogativa de função. Então, galera, isso que eu queria passar para vocês, né? Sobre prerrogativas parlamentares, tema muito relevante, tema muito importante. Eu não vou fugir da pergunta não, né? Eu perguntei para vocês, né? Eu disse que ia responder ao final, né? Será que porque ele foi Daniel Silveira, ele poderia ser preso? Né? Primeiro ponto, lembrar que ele não tem mais mandato eletivo. O mandato dele já terminou. Então, ele não tem mais nenhuma prerrogativa, ele não tem mais nenhuma imunidade. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, apesar dele ter recebido o indulto, né, existem várias ações questionando esse indulto presidencial. Em razão disso, o Supremo ele proferiu uma cautelar dizendo o seguinte, olha, ele não vai cumprir a pena, mas ele tem que cumprir algumas medidas cautelares. Né? Usar tornozeleira eletrônica, não utilizar redes sociais. Como ele descumpriu essas cautelares, ele foi preso. A prisão dele não é para cumprir pena.
porque ele foi indultado, ele recebeu um indulto. A prisão dele foi determinada em razão de descumprimento de medidas cautelares. Então, como ele descumpriu as cautelares básicas, as cautelares diversas da prisão, foi proferida uma decisão cautelar determinando a sua prisão. A prisão cautelar e não para fins de cumprimento de pena. Então, essa foi a situação lá do ex-deputado federal, o Daniel Silveira, que não tem mais prerrogativa porque ele foi concorrer ao Senado e não se elegeu. E aí ficou claro, compreenderam o assunto, espero que tenham compreendido. Não esquece de seguir aqui o Aprovação BGE, não esquece de me seguir lá no Instagram, vou botar aqui, ó. Mário, eu já procurei Prof. Mário, não achei, é porque você procurou errado, danado. É aqui, ó, são 2 Fs, Prof. F. Mário, beleza? Me segue lá que eu tô sempre colocando dicas. Se inscreve aqui no canal. Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima, a gente se fala.